Olá, alunos, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a aula número 21 e a gente vai revisar sinais de pontuação por meio de exercícios. Eu preparei para vocês alguns exercícios de revisão, a gente vai naquela mesma dinâmica, né? Vou propor o exercício, a gente conversa um pouquinho, revisa o que for o caso de revisar. Aí eu dou um tempo para vocês responderem e logo em seguida eu dou o gabarito. Aí, para a aula de hoje, vocês precisam pegar é, um lápis ou caneta e algum papel para que vocês anotem, né? Pode ser o próprio caderno de língua portuguesa ou alguma folha para vocês fazerem o rascunho. É importante que vocês acompanhem o exercício tentando realizar para que vocês possam se testar, né? Para que vocês possam perceber se vocês estão entendendo ou não o conteúdo, ok? Então vamos lá. Bom, então vamos começar, né? O exercício de revisão hoje proposto é sobre o emprego de sinais de pontuação. Indique em qual frase o uso da vírgula está incorreto. Então, antes de a gente começar, antes de eu colocar os trechos, vamos pensar o seguinte: existem várias possibilidades que me obrigam ou que me impedem totalmente de usar a vírgula. Então, eu vou comentar com vocês aqui rapidamente só onde é que eu não posso usar vírgula. Eu não posso, de jeito nenhum, usar a vírgula separando o sujeito do predicado, ou seja, a pessoa, sobre o que se fala, né, da ação que ele comete, ou seja, do verbo que está na frase e dos seus complementos. Então, o sujeito do predicado, ele nunca pode ser separado por vírgula, né, se estiver na ordem direta. Outro caso em que eu também não posso usar vírgula de jeito nenhum é separando o verbo dos seus complementos. Por exemplo, o menino comeu banana. Quem come, come alguma coisa. Então, o verbo pede um complemento. Então, eu não posso colocar o menino comeu, vírgula, banana. Tá errado também, tá? Existem outros casos em que o uso da vírgula é proibitivo, mas aí a gente vai vendo aqui ao longo do exercício. Mas, assim, de uma regra básica, mais geral, é essa, tá? Não separar sujeito de predicado e nem verbo de seus complementos. Então, vamos ver aqui, ó. Paula Marx, a professora mais exigente da escola, foi homenageada pelos alunos. Olha só, essa vírgula aí, ela está separando uma explicação. Será que está certo ou está errado? Porque a oração principal seria: Paula Marx foi homenageada pelos alunos. Aí, nessa informação geral aí, que Paula Marx foi homenageada pelos alunos, eu interrompo com vírgula para fazer uma explicação. Será que essa interrupção com vírgula está certo ou errado? Okay? É nisso que eu quero que vocês pensem, tá? Letra B. Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. Então, cansado da vida que tinha, vírgula, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. Por que será que tem essa vírgula aí? Será que ela está certa ou será que ela está errada? Vamos pensar um pouquinho. Será que ela está separando o sujeito do predicado, o verbo do complemento, ou algum tipo de informação que está sendo, que tem uma dependência sintática de outro termo, tá? Letra C. Ó, a gente vai ver qual que está incorreta, tá? Então, vamos prestar atenção aí. Se é na letra A, B, vamos ver na letra C. Dona Helena e senhor Paulo são os melhores funcionários da empresa. Dona Helena e senhor Paulo, vírgula, são os melhores funcionários da empresa. O que se fala? A informação dada é que são os melhores funcionários da empresa. Quem são os melhores funcionários da empresa? Dona Helena e senhor Paulo. Aí tem uma vírgula aí separando. Será que está certo ou está errado? Letra D. Amanhã chegam meus primos preferidos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. Né? Então, olha só. Tanto esse daí, de acordo com o contexto, tanto pode ser uma explicação, né? Quanto pode ser uma enumeração. E aí nós temos vírgulas, está certo ou errado?
deixar vocês pensarem um pouquinho. Só lendo assim, até fazendo a entonação adequada, vocês já vão ver qual é a frase que tem erro aí. Bom, podemos ir para o gabarito? Então, olha só, o erro está na letra C. Dona Helena e senhor Paulo, vírgula, são os melhores funcionários da empresa. Não, essa vírgula não pode existir aí. Por que ela não pode existir? Porque Dona Helena e senhor Paulo são o sujeito. E o que fala sobre ele? Que são os melhores funcionários da empresa. Eu não posso jamais separar o sujeito do predicado por vírgula. Então, aqui contém erro é essa. As demais estão corretas. Olha só, na letra A. Paula Marx foi homenageada pelos alunos. Eu interrompo essa oração principal para fazer uma explicação. Então, eu tenho aí, ó, Paula Marx, a professora mais exigente da escola. Esse a professora mais exigente da escola, na verdade, é um aposto explicativo. Então, ele está isolado por vírgula e está correto, tá? Letra B. Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. A oração principal é: Rodrigo decidiu que estava na hora de começar. Aí nós temos aí uma oração reduzida de participe, mas assim, também não vem ao caso a gente comentar sobre isso, mas enfim, é uma explicação, uma oração que explica por que é que o Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. É uma oração a mais e que faz uma explicação, portanto, ela é separada com vírgula, tá certo? E a letra D, amanhã chegam meus primos preferidos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. Então, não é possível a gente entender só por esse contexto se ele está enumerando quem é que chega, se vão chegar os primos preferidos, se vão chegar os companheiros de infância, se vão chegar os melhores amigos. Ou se ele faz uma explicação de quem seriam esses primos preferidos, né? Amanhã chegam meus primos preferidos, que na verdade são meus companheiros de infância, que na verdade são os melhores amigos. De qualquer forma, ou que seja uma oração, ou que seja uma explicação, a vírgula está correta, ok? Então, a única oração aí que contém erro é a letra C. Espero que vocês tenham acertado. Pontue com a vírgula quando necessário. Olha só. Aí eu não coloquei vírgula nenhuma para que vocês possam reescrever colocando a vírgula, tá bom? Da próxima vez que falar assim comigo, não respondo por mim. Só a maneira como eu li, já fazendo a entonação adequada, já dá uma dica enorme para vocês se tem ou não tem vírgula. Vou ler novamente. Da próxima vez que falar comigo assim, da próxima vez que falar assim comigo, não respondo por mim. Se vocês acham que tem uma vírgula, coloque. Letra B. Minha mãe, desde que passou uns dias na fazenda, só pensa em cozinhar pratos da roça. Minha mãe, desde que passou uns dias na fazenda, só pensa em cozinhar pratos da roça. Quem está prestando atenção na entonação, que eu estou dando a leitura, não vai ter nenhuma dúvida, vai colocar ou não aí as vírgulas, ok? Letra C. Quando a canoa ia longe, já na outra margem do rio, o pescador acenou emocionado. Quando a canoa ia longe, já na outra margem do rio, o pescador acenou emocionado. E aí? Onde é que nós vamos colocar essas vírgulas? Quem não quiser copiar a frase inteira, pode fazer assim, ó, copiar só a última palavra de onde você acha que vai ter a vírgula e coloca a vírgula e assim sucessivamente, tá? Se você quiser copiar a frase inteira também, tranquilo. Se vocês acharem que o tempo que eu estou dando para responder não é suficiente, dá um pause aí na aula, copia, responde direitinho, depois clica novamente para a aula continuar em andamento e aí vocês verificam, né? Se continua a letra D. O ritmo quem dita é vocês, tá bom? Letra D. Tenha calma, Marina, tudo vai se resolver. Tenha calma, Marina, tudo vai se resolver. Vamos para o gabarito agora? Olha só. A vírgula, onde é que tá? Depois da palavra comigo, ó. Da próxima vez que falar assim comigo, não respondo por mim. Essa oração aí, ó,
tá, quando eu digo não respondo por mim, tem a oração principal, né? Agora eu não respondo por mim quando? Aí nós temos aí uma oração que vai dar uma circunstância de tempo. Quando é que eu não respondo por mim? Da próxima vez que falar assim comigo. Então, como nós temos duas orações, né? E essas duas orações, uma serve para explicar uma circunstância temporal para a outra, ela vai ser separada por vírgula, ok? Letra B. Minha mãe, desde que passou uns dias na fazenda, só pensa em cozinhar pratos da roça. Muito fácil. Minha mãe só pensa em cozinhar pratos da roça é a oração principal. Só que eu interrompo essa oração principal para dar uma circunstância, né? Uma circunstância que pode ser uma circunstância de tempo, aí no caso, ou de. Esqueci o nome agora, mas é quando você põe uma condição, né? Que seria uma condição específica para que você só pense em cozinhar. Então, minha mãe, aí dou a circunstância aí de tempo ou de esqueci como é que fala, de tempo ou de possibilidade, né? Então, aqui, desde que passou uns dias na roça. Quando foi que minha mãe só pensa em cozinhar? Desde que passou uns dias na roça. Então, eu estou interrompendo uma oração principal para atribuir uma circunstância. Então, portanto, é uma oração que atribui uma circunstância, deve ser separada por vírgula. Letra C. Quando a canoa ia longe, já na outra margem do rio, o pescador acenou emocionado. O pescador acenou emocionado é a oração principal. Aí nós temos aí duas circunstâncias de tempo. Quando que o pescador acenou emocionado? Quando a canoa ia longe, e aí ele faz uma outra explicação. Que longe é esse? Já na outra margem do rio, o pescador acenou emocionado. Então, nós temos orações aí que servem para atribuir circunstâncias à oração principal. Por isso, elas devem ser separadas por vírgulas, tá bom? Letra D. Tenha calma, Marina, tudo vai se resolver. Essa palavra marina aí é o que a gente comentou no dia das explicações, é um vocativo, é um chamamento. Eu falo alguma coisa e chamo a atenção dessa pessoa, eu falo o nome dessa pessoa, invoco essa pessoa, então vocativo. Tenha calma, Marina, tudo vai se resolver. Todas as vezes que aparecer um vocativo na oração, esse vocativo vai ser isolado por vírgula. Se ele vier no início, é só uma vírgula depois do vocativo. Se o vocativo vier no final, é uma vírgula antes do vocativo. Então, poderia ser assim, tenha calma, tudo vai se resolver, vírgula, Marina, né? Mas aí, no caso, como Marina está no meio, coloco, isolo uma antes e uma depois, tá bom? Vamos para outro exercício aí. Copie os trechos a seguir, colocando vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos quando necessário, tá? Então, a gente vai preencher, né, vai refazer esse trecho aí, sendo que a gente vai pontuar com vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos. Então, só lembrando para vocês que o ponto e vírgula, ele dá uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final, e ele ele tem que se formar uma outra oração cujo sujeito está relacionado com a oração anterior, ou ele pode ser também uma enumeração, tá bom? Então, vou dar um tempinho aí para que vocês possam tentar pontuar. Para que a planta sobreviva, são necessários alguns cuidados. Regar o vaso todos os dias, dar luz às folhas todos os dias, adubar a terra com intervalos regulares e podar os ramos de tempos em tempos. Só pela minha entonação dá para a gente pontuar aí, ó. Para que a planta sobreviva, são necessários alguns cuidados. Regar o vaso todos os dias, dar luz às folhas todos os dias, adubar a terra com intervalos regulares e podar os ramos de tempos em tempos. Letra B. A multidão urrou furiosa, alguns trepando às janelas das casas ou correndo pela rua afora conseguiram escapar, mas a maioria ficou bufando de cólera, indignada, animada pela exortação do barbeiro.
É um trecho retirado do livro Alienista, do Machado de Assis, que está na página 32, tá? Mas não interfere que nós tenhamos conhecimento da obra para que a gente possa pontuar, não. Vou ler novamente com entonação para que vocês possam fazer a pontuação adequada. A multidão urrou furiosa, alguns trepando as janelas das casas ou correndo pela rua afora, conseguiram escapar, mas a maioria ficou bufando de cólera, indignada, animada pela exortação do barbeiro. Vou dar mais um tempinho, mas se vocês quiserem copiar o trecho todo para fazer a pontuação adequada, você vai dar um pause aí, né? E copiar, pontuar. Se não, vocês podem só fazer como eu sugeri. Coloca só a palavra antes da pontuação, pontua e aí vocês vão saber corrigir. Então, esperar um pouquinho. Para o gabarito agora. Vamos ver como é que vai ficar o primeiro trecho. Olha, para que a planta sobreviva, são necessários alguns cuidados. 2 pontos. Regar o vaso todos os dias, dar luz às folhas todos os dias, adubar a terra com intervalos regulares e podar os ramos de tempos em tempos. Então, vamos justificar o motivo das pontuações. Para que a planta sobreviva, vírgula, são necessários alguns cuidados. Então, olha só, esse para que a planta sobreviva não é sujeito, não é complemento. Na realidade, é uma explicação. São necessários alguns cuidados. Alguns cuidados para quê? Então, eu vou explicar, para que a planta sobreviva. Por isso, ele é separado por vírgula, tá? Porque é uma outra oração, uma oração que explica. Aí você vai enumerar quais são esses cuidados. Se você vai começar uma enumeração, você vai colocar 2 pontos. Quais são as coisas que são necessárias? Regar o vaso todos os dias, ponto e vírgula. Dar luz às folhas todos os dias, ponto e vírgula. Adubar a terra com intervalos regulares e podar os ramos de tempos em tempos. O autor desse trecho preferiu separar com ponto e vírgula, porque deu um intervalo maior, fez uma enumeração. Agora, se eu fizesse a opção de colocar, ao invés de colocar ponto e vírgula, colocar vírgula, estaria errado? Não, não estaria errado. Seria uma opção do autor do trecho, tá? Mas o ponto e vírgula está corretíssimo, porque é também uma enumeração, impõe para o leitor um intervalo maior, né? Uma pausa maior do que a da vírgula. Então, esse é o gabarito correto. Mas isso não indica que se você tivesse colocado vírgula estaria errado, não. Vamos ver a letra B. A multidão urrou furiosa. Essa informação aí, ela está completa. Acabou, né? Só que eu vou dar continuidade, mas sem dependência de sintática. Por isso, obrigatoriamente, eu tenho que pôr ponto e vírgula. Nesse caso aqui, eu não posso colocar vírgula, tá? Tem que ser ponto e vírgula. A multidão urrou furiosa. Alguns, trepando as janelas das casas ou correndo pela rua afora, conseguiram escapar. A informação principal, a oração principal é: alguns conseguiram escapar. Agora, de que maneira eu atribuo uma circunstância de que modo foi que esses alguns conseguiram escapar? Se eu atribuo uma circunstância de modo e ele está intercalado, eu separo essa oração que atribui essa circunstância de modo, que poderia ser de tempo, de possibilidade, enfim, como a gente já comentou, eu separo essa oração que é circunstancial, por vírgula. Então, fica alguns, vírgula, trepando as janelas das casas ou correndo pela rua fora, vírgula. Essas vírgulas aí que estão indicadas são obrigatórias, porque separam uma oração que atribui circunstância, tá? Conseguiram escapar, vírgula, mas a maioria ficou bufando de cólera. Sempre que eu vou iniciar uma oração adversativa, que é com mas, porém, todavia, né? Entretanto, obrigatoriamente também eu coloco vírgula, tá? Então, conseguiram escapar, vírgula, mas a maioria ficou bufando de cólera. Aí, esse indignada é a maneira como a pessoa ficou, tá? Precisaríamos de uma explicação
que não entra no mérito aqui do sexto ano, né? Precisaríamos perceber que esse indignada, na verdade, é uma circunstância momentânea, que não é perene, ou seja, não é uma característica definitiva de quem ficou bufando, né, dessa maioria, mas é uma circunstância momentânea, e por isso ela tem que ficar entre vírgulas, tá? Animada pela exortação do barbeiro. Então, esse indignado aí, entre vírgulas também. Bom, esse é o gabarito correto. Mesmo que o que eu quero que vocês entendam é isso, tá? Porque mesmo que a gente não tenha todo esse conhecimento, professora, mas eu não sei qual é a diferença entre um adjunto adnominal e entre um predicativo do sujeito, por exemplo, que é o caso desse indignado aí, para ter ou não ter vírgula. Eu não sei, eu não estudei isso ainda, só vou estudar isso lá no 8º ano, como é que agora no 6º eu vou saber isso? Aí é que tá. Mesmo que a gente não tenha esse conhecimento mais aprofundado da sintática, né, da gramática, a gente tem condição de fazer uma pontuação adequada pelo ritmo de leitura que a gente dá ao texto. Por isso que na aula que eu dei para vocês, eu falei assim, incessantemente, que nós precisamos, para aprender sinais de pontuação, uso adequado de sinais de pontuação, a gente precisa começar a ler tudo que a gente for ler, a gente fazer a entonação de voz adequada. Porque isso vai atribuindo para a gente, para nossa cabeça, a ideia do ritmo de leitura. E aí, quando a gente aprende o ritmo de leitura, a gente aprende a pontuar corretamente, mesmo que não saiba todas as regras de sintática, por exemplo, tá? Que são necessárias para que eu pontue corretamente. Mas é possível pontuar corretamente sem saber essas regras? É possível. Como? Pela entonação de voz. Então, eu sempre vou bater na tecla. Nós só vamos pontuar adequadamente quando a gente passar a ler com entonação. Isso é muito, muito importante. Então, para estudar para avaliação especial, que vai acontecer dia 1º, em relação aos sinais de pontuação, comecem a ler, leiam em voz alta para vocês mesmos ouvirem, mesmo que vocês forem fazer qualquer tipo de leitura silenciosa, façam com a entonação adequada, leiam um texto para o seu irmão mais velho, para o seu irmão mais novo, para o seu pai. Então, de repente, você tem um irmão pequenininho que gosta de ouvir histórias à noite ao dormir. Pega essa obrigação, então, começa você a ler histórias para ele dormir, para o seu irmãozinho pequenininho dormir, porque nisso você vai treinando essa ideia de entonação. E aí você vai aprender pontuação mesmo sem saber todas essas regras, ok? Bom, outro exercício. Justifica a pontuação, travessão, parênteses e aspas, utilizado nos enunciados em destaque, tá? Então, vamos ver. O médico ajoelhou-se diante do paciente. Ele não costuma ser solícito com ninguém e estendeu-lhe a mão. No caso aí, nós temos parênteses, né? Já tá certinho aí, o exemplo tá certinho. Eu só quero que vocês pensem por que será que o autor escreveu esse ele não costuma ser solícito com ninguém entre parênteses. É isso que eu quero que vocês pensem. Tem que pontuar nada, só tem que pensar na pontuação, ok? Letra B. Cale-se, dizia ele a si mesmo com vergonha da situação. O cálice está entre aspas. Por que será que esse cálice está entre aspas? Pensar um pouquinho, a gente já conversou sobre isso na aula sobre pontuação. Apresentaram um novo diretor da empresa, provavelmente um tirano, durante a reunião semanal. Esse provavelmente um tirano está separado por 2 travessões, né? Por que será que o autor usou esses 2 travessões? Vamos pensar agora no gabarito. Letra A. A médica ajoelhou-se diante do paciente. Ele não costuma ser solícito com ninguém. Estendeu-lhe a mão. Nós temos aí 2 parênteses. Vamos entender por que os parênteses foram usados? Eles foram usados para separar um comentário. É como se eu tivesse parado de falar o que eu estava falando para fazer um comentário.
Inclusive, na vida real, às vezes a gente está conversando com um colega e aí contando uma história, você, eu vou abrir um parênteses aqui, ou seja, eu vou interromper a história que eu estou contando para explicar alguma coisa a mais, para dar um detalhe que eu acho que enriquece a mais. É como se eu desse uma paradinha na história que eu estou contando. Na fala, a gente costuma fazer isso, né? A gente está contando uma história assim. Nossa, ó, abrindo parênteses aí, eu vou te explicar. Aí você fala alguma coisa, né? Ou mesmo a gente fala, abre parênteses e fala alguma coisa. Ou seja, a gente está explicando para a pessoa que está nos ouvindo que eu estou interrompendo a informação para fazer um comentário, para fazer uma explicação e tal. Então, esse parênteses serve para isso. Cálice, dizia ele a si mesmo com vergonha da situação. Cálice está entre aspas. Por quê? Porque indica a transcrição do pensamento de um personagem, ou a transcrição de um pensamento, ou a transcrição de uma fala, né? Porque no caso ele mais falou do que pensou. Então, não como é só uma falazinha rápida, mas não é o narrador que está falando, é o personagem que está falando, então por isso eu coloco entre aspas, ok? E na letra C, apresentaram um novo diretor da empresa, travessão, provavelmente tirando o travessão durante a reunião semanal. Esse travessão, ele tem mais ou menos a mesma significação do parênteses lá em cima, ele é usado para evidenciar um comentário. Ao invés de travessão, poderia ser vírgula? Poderia. Se eu usasse as vírgulas, estariam corretas também, tá bom? Posso usar as vírgulas ou poderia usar o travessão. Mais um exercício. Justifique o uso das reticências nas frases. Assim, só lembrando, reticências são aqueles 3 pontinhos. E eu comentei com vocês no dia da aula por que a gente usa reticências. Então, vamos pensar. Mesmo que você não se lembre da aula, mas é fácil. Você vendo aqui as reticências, você vai lembrar rapidamente, tá? Letra A. Sei que a reunião será longa, mas procure não demorar muito. Olha, até minha expressão de voz mudou, minha expressão facial, né? Por que será que eu coloquei essas reticências aí? Mãe, eu posso explicar. Não cheguei tarde porque quis. O carro do Roberto estragou. Também reticências, né? A lua se escondia atrás da montanha. Vamos ver se a gente justificou corretamente, porque as reticências normalmente são usadas pelo mesmo motivo. As explicações, assim, são mais ou menos as mesmas para todos. Olha só esse aqui, ó. Sei que a reunião será longa, mas procure não demorar muito. Nesse caso, prolongam a frase, expressando um desejo. Algo que não foi dito está apenas sugerido, porque as reticências servem para isso. Para, ao invés de eu dizer abertamente, eu apenas fazer uma sugestão. Então, eu expresso um desejo aí, né? Ou seja, eu quero que não demore muito porque eu estou cansada, porque eu não estou com vontade de ficar ouvindo aquilo, né? Mãe, eu posso explicar. Não cheguei tarde porque quis. O carro do Roberto estragou, né? Então a pessoa, o narrador aí, está hesitando alguma coisa na fala. É meio como se ela parasse, buscando ali o que, que ela vai explicar, né? Não tem muita certeza. Ela, na realidade, espera que a pessoa que está ouvindo, que a pessoa que está lendo, compreenda os seus motivos. Então, ela também, tal qual a gente já havia comentado, as reticências servem para sugerir algo que está dito, mas que não está dito, mas que é fácil de ser entendido. Ok? Vamos ver o outro caso. Ali, a lua se escondia atrás da montanha. Né? Também é algo que está sugerido. Expressa uma ação contínua. Independentemente das explicações aí para o uso das reticências, o que a gente precisa gravar de fato para o uso da reticência é que as reticências elas servem para sugerir algo que não foi dito, mas que é fácil de o leitor ou de o ouvinte entender pelo contexto, tá? A gente vai usar reticências nesse sentido aí. Justifique o uso dos 2 pontos nos enunciados a seguir. Gente, os 2 pontos são muito fáceis. Ninguém erra os 2 pontos e nem pode errar.
No sexto ano, nós vamos estudar muito, vamos fazer muitos textos que tenham diálogo. E aí é muito importante que vocês saibam usar os 2 pontos corretamente, tá bom? Aqui os 2 pontos já foram usados corretamente, eu quero só que você justifique, você me explique por que é que ele foi usado aí, tá? O motivo da minha insistência é claro, não podemos terminar assim, sem uma conversa. Letra B. O professor anunciava, 2 pontos, a avaliação será com consulta. Como diz o ditado, quem vê cara, não vê coração. Vamos para o gabarito. O motivo da minha insistência é claro, 2 pontos, não podemos terminar assim sem uma conversa. O 2 pontos é usado para anunciar uma explicação que vai vir logo depois. Poderia ser uma enumeração, uma explicação, aí eu uso os 2 pontos, ok? Lê também. O professor anunciava, a avaliação será com consulta, usados para anunciar a fala de uma personagem após o verbo de locução. Quais são os verbos de locução? O professor dizia, o professor pensava, o professor esbravejava, o professor anunciava, né? Um verbo de locução, ou seja, um verbo que logo depois, em seguida dele, vai ter que ter uma locução, vai ter que alguém falar alguma coisa, tá? Letra C. E como diz o ditado, quem vê cara não vê coração. Aí, nesse caso aí, os 2 pontos servem para anunciar a citação. Ou seja, mesma coisa que a gente falou lá em cima. Enunciar uma explicação, uma citação, uma enumeração, né? Então, eu interrompo a minha fala para explicar, para enumerar, para fazer a citação, enfim. Muito, muito fácil, tá? Tá terminando já, tá, meninas? Assinale o período em que os sinais de pontuação foram usados corretamente. Aqui, olha, eu trouxe para vocês o mesmo texto. Na letra A, né, no primeiro, o segundo e o terceiro é o mesmo texto. Só que foram pontuados de maneira errada. Só um está pontuado de maneira certa. Vamos ver qual é o que está pontuado de maneira certa? Eu vou ler fazendo a entonação que cada um desses daí impõe. E pela entonação vocês vão saber qual que estava certo e o que estava errado, tá bom? Pergunta-se: qual a ideia principal desse parágrafo? A chegada de reforços, a condecoração. O escândalo da opinião pública ou a renúncia do presidente. Se é a chegada de esforços, que relação há? Ou mostrou o seu autor haver entre esse fato e os restantes? Aí a segunda. Pergunta-se: qual a ideia principal deste parágrafo? A chegada de reforços, a condecoração, o escândalo da opinião pública ou a renúncia do presidente? Se é a chegada de esforços, que relação há, ou mesmo seu autor ou haver, entre esses fatos e os restantes? E a terceira, pergunta-se qual a ideia principal desse parágrafo: a chegada de esforços? A condecoração, o escândalo da opinião pública ou a renúncia do presidente? Se é a chegada de esforços, que relação há ou mostrou o seu autor haver entre esse fato e os restantes? Vamos ver qual é o correto, até pela entonação. O correto é esse do meio aí, que vai ficar assim, ó. Perguntas. Aí os 2 pontos servem para você. Pergunta se é um verbo de locução. Então, depois do verbo de locução, vem os 2 pontos para mostrar qual foi a pergunta feita, né? Pergunta-se qual a ideia principal desse parágrafo? Aí vem a resposta: a chegada de esforços, de reforços, a condecoração, o escândalo da opinião pública ou a renúncia do presidente. Se é a chegada de reforços, que relação há ou mostrou seu autor haver entre esse fato e os restantes? Essa é a correta, tá? Bom, a aula de hoje foi sobre isso, sobre o uso dos sinais de pontuação. Parece que é um conteúdo difícil, mas não é. Só depende de vocês começarem a ler. Tudo que vocês forem ler hoje em dia, vocês lerem com entonação de voz, tentar usar assim da maneira mais pausada possível, fazendo toda a entonação que a pontuação
dada no texto exige, tá? E aí vai dar tudo certo. Pessoal, muito obrigada por ter estado comigo até aqui e eu desejo que vocês aprendam cada dia mais para fazer uma boa prova.